Nunca se falou tanto em vacinas como nos últimos meses devido à Covid-19, e para a maioria de nós, elas sempre fizeram parte da nossa realidade. Doenças foram erradicadas graças às vacinas. Erradicadas significa que nenhum caso da doença foi mais registrado depois da vacinação. E várias outras doenças deixaram de ser problemas de saúde e passaram a ser controladas ou estão quase erradicadas. As vacinas salvam milhões de vidas todos os anos e aliviam os sistemas de saúde do mundo, mas as vacinas dependem da ação das pessoas, em tomar um medicamento para se prevenirem contra uma doença que ainda não tiveram. Por que então a vacinação tem sido um desafio nos últimos anos, não só para a Covid-19? Como funcionam as vacinas e por que as pessoas não acreditam em sua eficiência nos dias de hoje e quais são os riscos por trás disso? Uma vacina é um produto de origem biológica capaz de estimular o sistema imune das pessoas, simulando algum aspecto da doença, mas de forma atenuada, protegendo a pessoa quando de fato encontrar o agente causador da doença. É como se a vacina ensinasse o corpo a enfrentar um perigo que ainda está por vir. Imagine o que aconteceria se bombeiros enfrentassem um incêndio pela primeira vez sem antes treinar contra incêndios em um ambiente controlado. Ou se os passageiros de um navio não recebessem as instruções de como usar botes e coletes salva-vidas antes de um naufrágio. Os incidentes podem ser até solucionados, mas ter efeitos colaterais. Danos, tragédias ou mortes podem ser evitadas com o devido treinamento. É o que acontece com o corpo muitas vezes quando encontramos um patógeno pela primeira vez sem ter sido previamente treinado. Poliomielite, tétano, gripe, hepatite A e B, rubéola, hemófilos influenzae, cachumba, coqueluche, rotavírus, sarampo, varíola, difteria, tuberculose, meningite, febre amarela, catapora e HPV, todas essas doenças ou patógenos são tratados com vacinas e provavelmente você está protegido contra elas graças à vacinação. Todas elas disponíveis no Brasil pelo SUS. Mesmo que devendo ou podendo tomar a vacina, você não tenha se vacinado. E temos que lembrar que algumas pessoas não podem tomar as vacinas, por algum motivo de saúde, por exemplo. Sim, as vacinas protegem não só os que se vacinaram, mas também os que não se vacinaram, desde que um número apropriado das pessoas tenham tomado a vacina, o que é chamado de imunidade coletiva. E qual é esse número de pessoas? Qual a porcentagem da população que deve tomar uma vacina para proteger toda a população? Obviamente, quanto maior esse número, melhor, independente do patógeno. Mas isso depende basicamente de dois fatores: da eficiência da vacina e da transmissibilidade do patógeno. São dois lados puxando uma corda, que definem, portanto, o quanto devemos vacinar a população. No caso do sarampo e da coqueluche, esse número é estimado em 95% da população, o que foi atingido graças a bons programas de vacinação no passado. E, portanto, essas doenças foram controladas. Para pólio, rubéola, cachumba e difteria, esses números podem ser menores que 86%. Para a Covid-19, nós não sabemos ainda esse número, apesar de 70% ter sido divulgado por diferentes fontes. Pesquisadores acreditam que esse número está subestimado e que deveríamos pensar em valores entre 85% a 90% da população vacinada. A OMS estima que atualmente mais de 2 milhões de pessoas são salvas todo ano devido às vacinas. A varíola foi erradicada graças às vacinas. O último caso reportado da doença data em 1977 na Somália. Em 1980, a OMS declarou que a varíola tinha sido erradicada. Estima-se que entre 1980 e 2018, cerca de 150 a 200 milhões de vidas tenham sido salvas graças à vacinação contra a varíola. As vacinas ainda economizam bilhões em tratamentos e em investimentos na infraestrutura médica pelos governos para tratar essas doenças, além de reduzirem o afastamento do trabalho e da escola por doenças contagiosas. No caso da poliomielite, que causa paralisia infantil e gera custos para o resto da vida dos infectados, estima-se que 180 bilhões de dólares foram economizados desde que a vacina começou a ser administrada na década de 1950. Esse valor desconta o que foi gasto com o processo de produção das vacinas, uma economia cerca de 6 vezes maior do que foi gasto com a produção das vacinas. Se incluirmos o ganho com a produtividade do trabalho, ganho com a vacinação, esse número seria ainda maior. No caso da varíola, estima-se que a vacinação custou até o momento 100 milhões de dólares, mas que tem economizado 1,35 bilhões de dólares em todo o mundo.
uma economia 13,5 vezes maior que o investimento. De forma similar, prevenir um incêndio com treinamentos, instrumentos e procedimentos de prevenção muitas vezes é muito mais rentável do que gerir depois os custos do incêndio. Os primeiros relatos da vacinação contra a varíola, também chamada de variolação ou inoculação, datam de 1500, mas podem ser tão antigos quanto 200 anos antes de Cristo. Essa pintura mostra um dos processos de variolação na China, onde pústulas de pessoas infectadas com varíola eram secas em um pó, armazenadas e depois inoculadas no nariz das pessoas. Outros relatos dizem que a inoculação era feita na pele das pessoas. O método foi desenvolvido na Europa por Edward Jenner. Essa pintura de Ernest Borg mostra Edward Jenner vacinando James Phipps em 1796. Edward Jenner teve seu insight para a vacinação ao observar que mulheres que ordenhavam vacas tinham uma versão leve da varíola ou não apresentavam a doença. A varíola causa deformidades graves na pele das pessoas e muitas vezes desfigurava o rosto das pessoas, gerando marcas profundas para o resto da vida. As ordenheiras não tinham ou tinham menos deformidades. Jenner associou isso ao fato de que as tetas das vacas tinham feridas iguais às provocadas em humanos, mas manifestavam a doença de uma forma mais leve, a varíola bovina. Jenner, então, usou da observação de um fenômeno para criar um experimento para provar sua hipótese, de que as pessoas que entravam em contato com as pústulas de varíola bovina tinham menos chances de desenvolver a varíola humana ou geravam uma forma mais leve da doença. Jenner então inoculou o pus às feridas das vacas em um menino de 8 anos, James Phipps. James teve febre leve, mas se recuperou rapidamente. Faltava a comprovação final e Jenner inoculou em James material de feridas humanas de pessoas com varíola. James não desenvolveu varíola, estava comprovado uma das primeiras vacinas. O termo vacina inclusive vem do nome variolae vaccinae, em latim, que quer dizer varíola da vaca, termo que Jenner usou para chamar o vírus da varíola bovina. Jenner foi questionado pela comunidade nos anos seguintes e inclusive repetiu o experimento com o próprio filho. Depois de alguns anos, seu trabalho foi reconhecido. Muito da experimentação das vacinas avançou de lá para cá, e a varíola foi considerada erradicada em 1980. Quais são os desafios da vacinação? Um ponto importante é, obviamente, o acesso às vacinas. O governo precisa garantir todos os esforços para que as pessoas tenham acesso às vacinas em amplos programas de vacinação nacionais. Sem programas estimulando a vacinação, a cobertura vacinal fica reduzida e a imunidade coletiva fica comprometida. Outro ponto são os movimentos anti-vacinas, que ganharam força há alguns anos atrás. Isso tem causado efeitos desastrosos que podem piorar nos próximos anos. Entre 2017 e 2019, em apenas 3 anos no Brasil, tivemos aproximadamente 4 vezes mais casos de sarampo do que em quase 20 anos anteriores. Estudos recentes no Brasil ainda mostram que a cobertura vacinal contra doenças como o sarampo e a tuberculose tem diminuído nos últimos anos, e ainda piorou em 2020 devido à pandemia da Covid-19. A vacina BCG, que em 2015 tinha 100% de cobertura vacinal, caiu para 87% em 2019 e 73% em 2020. A tríplice viral, que inclui a vacina contra o sarampo, caiu de 96% em 2015 para 79% em 2020. A maior queda foi para a hepatite B em crianças, que caiu de 91% para 63%. Acredita-se que essas quedas tenham relação com o distanciamento social e o medo das pessoas em procurarem atendimento médico devido à pandemia da Covid-19. Mas as quedas registradas antes da pandemia refletem um movimento anti-vacina. As vacinas são seguras, salvam milhões de vidas e estão salvando muitas vidas atualmente contra a Covid-19, fazendo com que nossa rotina volte ao normal. Não há dúvidas da eficácia das vacinas e de que podemos erradicar doenças do planeta, como já fizemos no passado. E tirando pequenos efeitos colaterais, como dores musculares, uma febre leve e um mal-estar, as vacinas são extremamente seguras. Não devemos ter medo das vacinas, elas são usadas há décadas. As vacinas são um importante avanço tecnológico da humanidade, assim como as pontes suspensas, as telas de alta resolução, as lâmpadas de LED e os carros elétricos. Aproveite aquilo que a ciência tem de melhor a lhe oferecer. Se proteja e proteja os outros com as vacinas.